Olá, alunos e alunas. Eu quero falar com vocês agora a respeito de um tema que está na apostila, que tenho que trabalhar como desenvolver essa situação de aprendizagem. Essa situação de aprendizagem é um assunto quanto meio complicado de se falar, porque fala da questão da fé. O tema propriamente dito é Introdução à Filosofia da Religião, Deus e Razão. E começamos com a seguinte pergunta: seria possível conhecer Deus com base na razão? Como ela pode saber sobre a sua existência? Há limites? Então, esse tema nós vamos apresentar de um modo que vocês possam fazer o uso da racionalidade relacionada à existência de Deus. Em seguida, essa proposta ela considera as provas da existência de Deus e como as pensou o filósofo Immanuel Kant. E, enfim, as aulas propõem uma reflexão sobre a alteridade. Alteridade. Alteridade é uma palavra que, em filosofia, significa aquilo que está relacionado ao outro. Então vamos ao assunto. Deus existe? Como que você prova que Deus existe? Quais são os seus argumentos? Você pode provar que Deus existe através de dois tipos de argumentos. Argumentos racionais, onde você vai usar principalmente do pensamento filosófico, utilizar o pensamento de vários filósofos como Platão, Aristóteles, Plotino, São Tomás de Aquino, Santo Anselmo e outros filósofos que nós não vamos tratar nesta videoaula, mas que foram importantes para a compreensão de Deus e dar uma explicação racional, não simplesmente usando o sentimento, mas dando uma explicação lógica para a existência de Deus. Nessa situação de aprendizagem também nós vamos tratar de assuntos e expressões tais como fé, razão, tolerância, religião e aquele assunto que eu falei, alteridade. Então, como você pode provar racionalmente que existe um Deus? Você vai utilizar os argumentos objetivos e racionais ou vai simplesmente usar o seu sentimento, argumentos emocionais? Para você provar que Deus existe pelo argumento racional, então, logicamente, você tem que utilizar esses filósofos, fazer uma leitura filosófica sobre, por exemplo, Platão. O que Platão dizia a respeito de Deus? Como era chamado Deus para Platão? Ele acreditava apenas em um Deus? Não, Platão dizia que não existe apenas um Deus criador do mundo. Existe sim um ser que é responsável pela organização do mundo. E esse ser ele era chamado de demiurgo. Demiurgo é um ser que produziria a imagem do mundo perfeito na matéria imperfeita. Então, antes de um mundo existir, havia ideias perfeitas e eternas que foram copiadas na matéria pelo demiurgo. Embora as imagens não sejam perfeitas, a ação do demiurgo permitiu tornar o mundo inteligível, ao ordenar o mundo sensível e assim favorecer nossa compreensão sobre ele. Esse é o pensamento de Platão. Então vamos ver do ponto de vista de Aristóteles como que ele pensava esse ser, Deus. Então para Aristóteles, Deus seria o primeiro motor, isto é, todas as coisas que se movimentam são movimentadas por outras coisas. Todas as coisas que se movimentam são movimentadas por outras coisas. Então, por exemplo, as pessoas, os ventos, os mares, as nuvens, as árvores. Cada ser no mundo passa da potência ao ato, que é o movimento. Então, o movimento ele é o resultado da passagem da potência ao ato. Esse termo potência e ato são termos aristotélicos. Quando se fala ato e potência,
O único filósofo que fala disso é Aristóteles. Então, ato é o ser, é como o ser se apresenta. Potência é a possibilidade desse ser de mudar. Por exemplo, a semente de uma árvore. E a semente, enquanto semente, é ato. A possibilidade dessa semente se tornar uma árvore é potência. Como que era chamado Deus pelo Aristóteles? Deus era chamado de Theos. Theos, do termo Theos, hoje estudamos teologia. Teologia é estudo de Deus. Ele diria que esse Theo foi quem deu o primeiro empurrão, quem seria o primeiro motor. Se as coisas estão em movimento, elas estão em movimento porque um ser deu o primeiro empurrão. Esse primeiro empurrão, ou o primeiro motor, foi dado por Theos. Theos, que em grego significa Deus, né? Então Deus existe porque alguém tinha de começar o movimento sem ser movimentado. Começar o movimento sem ser movimentado. Então, ou seja, Deus é ato puro. Theos é ato puro. Deus não pode ser potência. Deus não pode ser empurrado, movimentado por ninguém. E Deus não está em movimento. Deus, ele está em toda parte. Se ele está em toda parte, ele não pode ir e vir. Deus é ato puro. Os outros seres, sim, possuem ato e potência, segundo Aristóteles, porque as coisas mudam. A laranja apodrece, o ser humano nasce, vive, morre. As árvores, elas também mudam constantemente. Tudo no universo está em constante movimento. Tudo é uma passagem de potência a ato. Agora vamos ver, por exemplo, o que dizia o filósofo Plotino sobre Deus. Plotino foi um filósofo grego, neoplatônico, que viveu entre os anos 204 e 270 depois de Cristo, e ele dizia assim que o mundo é parte do uno. Imaginemos que luz é a existência e a falta de luz é o não existir. Tudo que está fora da luz não existe. Metáfora ilustrada num desenho, neste desenho aqui, que eu vou apresentar para vocês. Então, por exemplo, a lâmpada é fonte da luz. Tudo que se pode ver precisa da luz. A luz está nas coisas, para que elas apareçam. Imagina agora se eu apagasse a luz nesse exato momento. Essa câmera não conseguiria me captar e transmitir essa imagem a vocês. Então, tudo que se pode ver precisa da luz. A luz está nas coisas para que elas apareçam. A fonte da luz é superior ao que ela ilumina. Afinal, sem luz as coisas não aparecem. Essa fonte de tudo que existe, ela tem um nome. Esse nome que a gente chama de Deus, aqui para Plotino, ele é chamado de Uno. Tudo que existe no mundo é parte deste Uno. Então, as coisas que emanam dessa fonte não se separam dela. Não existe a ideia de que seres criados possam ser separados do Criador como no cristianismo. Assim como os objetos precisam da luz para aparecer, os seres precisam do Uno para permanecer existindo. Eles estão ligados, unidos, e tudo é parte do Uno. Isso, quanto mais longe da fonte da luz estiver uma coisa, mais ela será sombria. Da mesma forma, quanto mais longe da fonte da existência, o Uno, menor é a força de sua existência. Então, essa palavrinha Uno, nós temos que gravar isso para compreender o pensamento de Plotino. O Uno, para ele, é aquilo que emana
a inteligência, a alma que governa o mundo e, enfim, o próprio mundo material. Cada ser no mundo é um pedaço do uno, mas esse ser é superior a todas as suas pequenas partes. O que está mais longe do uno é o mundo material, e o que está mais perto são a inteligência e a alma. Então, na filosofia cristã, a ideia de que o mundo e suas partes emanam de Deus não pode ser fundamentada. Aí é uma crítica que o Plotino faz, é que, de acordo com o pensamento cristão, as partes de Deus, as partes emanam de Deus, não podem ser fundamentadas porque Deus é puro, homogêneo e não pode ser dividido. Então, quando ele criou o mundo, o fez separado dele. Então, essa ideia é muito difundida no cristianismo, que Deus está separado, que Deus está no céu e que os outros seres que não são divinos estão na terra. Essa ideia apesar de não ser única, mas ela é bem difundida. Ao mesmo tempo que dizer que Deus está em toda parte, quando a gente diz que Deus está em toda parte, nós estamos apelando para um pensamento de Plotino. Então, o mundo não pode ter sido gerado do nada. O mundo veio da criação de Deus. Afinal, se algo viesse do nada, ele deixaria de ser nada para se tornar criador. Entenderam essa parte? Então, se o mundo veio da criação de Deus, certo? Afinal, se alguém viesse do nada, ele deixaria de ser nada para se tornar criador. Então, por dois motivos que muito se pode falar sobre o conceito de Deus na história da filosofia. Primeiro, porque esse conceito foi um dos primeiros problemas filosóficos clássicos, e segundo, porque muitos sistemas filosóficos dependem desse conceito. Então, a filosofia ela depende muito desses conceitos de discutir a questão da existência de Deus. Foi um dos primeiros problemas filosóficos. Lembrando da palavra problema, na filosofia se nós fôssemos montar uma peça teatral sobre a história da filosofia, os problemas filosóficos seriam os personagens principais. O problema é muito útil para a filosofia. Então, a existência de Deus pode ser provada pela razão? Sim, é lógico que pode ser provada pela razão. Existem algumas provas racionais da existência de Deus. Vejamos umas provas racionais. Por exemplo, todos os povos têm religião. A existência de uma divindade é um consenso universal. Outro argumento: o mundo tem uma ordem, deve haver uma inteligência coordenadora de todas as coisas. Quem disse isso foi o São Tomás de Aquino. Tem um outro argumento aqui, interessante: tudo tem uma causa. Tudo que foi causado pode causar outras coisas. Deve haver algo que causa as coisas, mas não foi causado por ninguém. Deus é a causa, não causada. Quem falou isso foi Aristóteles. Todas as coisas estão em movimento, movimentam outras coisas. O movimento é a passagem do que é ato para aquilo que pode vir a ser potência. Deve haver um ser que movimenta as outras coisas, mas não é movimentado por nada. O primeiro motor, o motor imóvel. Motor imóvel. Tudo que é alguma coisa participa de outra melhor. Por exemplo, algo quente participa do fogo. Cada ser tem um grau de perfeição, como o fogo e o objeto quente. O limite máximo da perfeição é Deus. Acima dele não há nada melhor, como dizia o São Tomás de Aquino. Nos afirma que
Nós só podemos conhecer Deus através da experiência fundamentada então na razão prática, já que ele escreveu duas obras, uma que fala sobre a razão crítica da razão pura, uma obra que fala que a crítica da razão pura é uma coisa muito metafísica, que não depende da experiência. Ele coloca como objeto de estudo a razão. E através da crítica da razão prática, ele fala da vontade que o homem tem. Essa vontade que nos conduz à prática e à ação nossa no mundo. A razão prática é a ação do homem no mundo. Como nós podemos buscar a felicidade e o bem? Através, então, da prática das virtudes e da ética do dever. A ética do dever, então, é fundamentada naquela lei universal criada no imperativo categórico. Então, para Kant, é muito mais profunda essa questão de provar a existência de Deus, porque o homem só pode conhecer as coisas através das duas categorias, que é tempo e espaço. E Deus está fora dessas duas categorias. Bom, Montesquieu, ele foi um filósofo que viveu do século XVIII, e Montesquieu é muito conhecido por todas as pessoas, porque, principalmente quando a gente sabe que o poder está dividido em três partes. Se eu perguntar para vocês quais são essas três partes, com certeza vocês saberão responder na lata. Por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe que tem um poder legislativo, aquele poder que faz as leis. Tem um poder executivo, o que executa as leis, e tem um poder judiciário. Então essa ideia foi criada por Montesquieu. Bom, mas antigamente ainda tinha um outro quarto poder, que era um poder eclesiástico. E esse poder, no século XVIII, ele foi banido através dessa teoria filosófica do Montesquieu. Ele foi separado. Então, a maioria dos estados adotaram apenas os três poderes, deixando de lado o poder da igreja. Então, a separação da igreja e do Estado. Por que nós estamos falando isso daqui? Porque um dos temas que nós estamos tratando nessa situação de aprendizagem é a intolerância religiosa. Então, nós falamos aqui de filosofia religiosa, falamos de Deus e razão. Então, para entender tudo isso e aplicar isso na nossa sociedade, nós temos que entender que o Estado é laico, que o Estado dá a você a liberdade de acreditar no que bem entender. Então, fundamentado nisso, Montesquieu escreve essa teoria do Estado laico, onde ele diz que o Estado tem que ser neutro, e o Estado é praticamente um fiador da nossa segurança, da nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de crença. E é isso, gente. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir, e essa videoaula serve então como um objeto de estudo para futuras avaliações. Eu espero que todos tenham gostado. Um abraço.